A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Aleluia! Em Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 4, vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em Abacuque 2, do 1 ao 4, que diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passar, porque a visão é para ainda, para um tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Então aqui, né, no capítulo 1, falar um pouco do capítulo 1, né, onde Abacuque ali, o profeta, orava a Deus pedindo justiça, porque a iniquidade estava reinando no meio do povo de Deus, né, e aqueles que tinham ali um certo poder, eles oprimiam os justos, aqueles que ainda temiam o Senhor, era tido ali, eram oprimidos por esses homens que tinham se rendido à iniquidade. Então o profeta estava indagando a Deus, por que Deus demora em castigar a iniquidade? Por que demora, Senhor, em fazer algo para tirar essa iniquidade no meio do povo? Então, né, muitas das vezes nós talvez estejamos assim como esse profeta, o Abacuque, que vê a iniquidade até mesmo no meio do povo do Senhor e diz: por que as nossas orações não são prontamente atendidas? Por que nós vemos o mal ganhar mais espaço, conquistar, né, espaço, fazer opressão sobre o povo do Senhor? Por que disso, né? Talvez você deve ver nós vemos muita coisa errada, muita imoralidade, muita prática de engano, e nós muitas das vezes estamos talvez como esse profeta, indagando em oração ao Senhor. Por quê, né? Veja, o profeta era um homem cheio de fé e um Deus único e justo, mas ele se encontrava ali indignado, ele estava em uma indignação em ver a iniquidade no meio do povo. Então, Deus responde a Abacuque dizendo que tem planos de castigar, né, ali, aquele povo pelos seus pecados. Ele diz que ele tem, né, planos. Deus diz que vai deixar ali os babilônicos ir contra Judá a fim de corrigi-los, né? Até o profeta ficou indignado, se você ler no capítulo 1, em Deus permitir um povo que não era povo dele colocar as mãos sobre o povo do Senhor. Mas o Senhor estava permitindo assim acontecer, que um povo ímpio, babilônico, que não temia a Deus, ir contra Judá, a fim de corrigi-los, para que eles viessem se voltar ao Senhor, para que eles viessem ter um coração quebrantado. Muitas das vezes é assim, né? Como era naquela época, muitas das vezes assim conosco, né? Deus permite ali um povo iníquo atacar, vir sobre o povo, né, um povo dele, para fazer o povo se encontrar com ele, largar a mão do pecado, né? Um povo que se encontra no pecado, às vezes é necessária a correção do Senhor, e o Senhor estava dizendo ao Abacuque que vai vir a destruição, vai vir a correção, mas o que o Abacuque não esperava é que essa correção viria de um povo que era mais ímpio do que né? Mas mais ímpio não, na verdade o povo ali se estava igualando com a impiedade, com a maldade daquele povo babilônico. E então a justiça não viria de um justo, mas Deus iria permitir o injusto botar a mão naquele povo, pois Deus tem plano de paz para nós, né? Lá em Jeremias 29:11 diz, né, que o Senhor diz: e eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, né, de esperança, de alegria, né?
que a gente venha ter esperança na salvação, esperança em Deus. Já no capítulo 2, aqui, né, a gente vê Abacuque dizendo, sobre a minha guarda estarei. Ele orou, ele clamou, o Senhor estava ali, né, representando um vigia, um atalaia, esperando a resposta do Senhor. Então ele diz, então o Senhor me respondeu. Então quando nós clamarmos, nós aprendemos também que mesmo quando nós clamarmos ao Senhor, nós temos que estar atento. E muitas das vezes nós dobramos o joelho para falar com o Paizinho do céu. E nós falamos e não permitimos ele falar conosco, não permitimos ele vir ministrar em nós. A forma de ouvir ao Senhor tem muitas das formas, mas o Senhor necessita primeiramente do nosso silêncio. Nós precisamos calar as vozes ao nosso redor, precisamos do silêncio. Por isso a oração na madrugada é muito importante. Por isso a oração no momento em que você se encontra sozinha na tua casa, quando você puder se retirar, né, no meio dos seus. Por isso a palavra do Senhor diz, né, tranca a porta do seu quarto e vá orar, porque ali no silêncio você vai falar com o Pai. Mas você tem que dar tempo do Pai falar com você. Você tem que dar tempo do Paizinho do céu ministrar no teu coração, falar com você. Muitas das vezes é assim, nós oramos e vamos nos deitar, né? E lá, às vezes, a gente não consegue pegar no sono e o Senhor começa a falar, né? Comigo é assim, porque o Senhor precisa que nós calemos todas as vozes ao nosso redor e nós deixemos ele falar conosco. Então o profeta disse que ele falou com o Senhor e ele estava como guarda ali, né? Pronto para ouvir, que ele sabia que a oração dele chegaria até o céu. É assim, o Senhor escuta todas as nossas orações, todas elas vão chegar até o Pai. Então Deus respondeu a Abacuque dizendo, olha, no tempo determinado, um tempo determinado, né, ó, escreva esta visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que quem passa possa ler, aquele que passa correndo possa ler. Porque a visão ainda é para um tempo determinado. Então, às vezes não é na hora que nós queremos, não é no momento em que nós estamos orando, mas é num tempo determinado por Deus para Ele trazer as respostas que nós precisamos. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então ele diz ali que num tempo determinado os ímpios seriam aniquilados e que ficariam somente os justos, né? Sim, nós sabemos que esse tempo é o tempo em quando Jesus vai voltar. E todo o mal vai ser aniquilado dessa terra. Quando você vai ver todas as injustiças sendo aniquiladas e vai permanecer somente os bons. Mas até lá nós temos que aprender a ser fiel ao Senhor. Nós temos que aprender a alimentar a nossa fé. Nós temos que colocar lenha. Que lenha que é essa, né? Para que a brasa do Espírito Santo de Deus permaneça firme em nós. Orando, buscando, clamando, jejuando, louvando ao Pai poderoso e santo, para permanecermos fiel ao Senhor, para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo, para que nós não venhamos ser encontrados como um ímpio, né? Que nós não venhamos ser encontrados naquele grande dia quando Jesus voltar com as nossas vestes sujas, mas que nós venhamos estar com o coração quebrantado diante do Pai. Então o Senhor diz que, né, vai ter um dia em que Ele vai vir e vai aniquilar todo o ímpio. Aleluia! Então, o Senhor, muitas das vezes, Ele vai permitir também que o próprio ímpio venha punir aquele povo que diz povo do Senhor, mas permanece na iniquidade, para correção. Ali, o Senhor permitiu o povo babilônico ir contra o povo de Judá, né? Não para aniquilar totalmente o povo, mas para que o povo viesse se corrigir e se voltar ao Pai. Era necessário para que eles entendessem que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus certo, é um Deus abençoador, mas Ele é um Deus também de justiça. E aquele povo estava ali totalmente, né, voltado para a violência, para o crime, para as coisas imorais e idolatria. Aquele povo de Deus, que se dizia povo de Deus, estava se corrompendo. E então o Senhor foi necessário Ele permitir os babilônicos ir contra esse povo. Que nós não venhamos ser encontrados como esse povo, mas que nós venhamos estar com o coração voltado ao Senhor. No verso 4 que diz assim, eis que a alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá, né? Então Deus está garantindo um cuidado para todo aquele que tem fé nele. O Senhor está garantindo para nós que vamos permanecer fiel no Senhor. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus que nós vamos permanecer fiel no Senhor, que nós vamos viver, né, ali guardados pelo Senhor. Nós vamos viver
e nós vamos estar guardados por Senhor, porque Ele vai nos garantir uma vida e uma vida eterna, né? Ele promete ali que quem for fiel viverá. Independente do que vai acontecer para a esquerda e para a direita, atrás ou na frente, independente do que está ao teu redor, o Senhor permanece fiel a quem permanece fiel a Ele. O nosso Deus permanece fiel àquele que mantém a fé nele. Ele nos garante que aquele que se incha, aquele que, né, se acha, coloca a confiança no seu próprio na força do teu braço, aquele que deixa o orgulho sobressair, esse vai ser aniquilado, mas aquele que confia no Senhor, né, o justo pela fé viverá. Nós temos que viver pela fé. Não devemos dar ibope para o inimigo, para o mal, para a situação, para aquilo que o mundo está dizendo que vai de mal a pior. Pois a nossa fé não está nas coisas do mundo, mas nas coisas que vêm do alto. A nossa fé tem que estar em Deus, né? Deus fala sobre o juízo contra a alma que não é reta, isto é, aqueles que praticam violência, crime, imoralidade e idolatria. Mas aquele que permanece fiel ao Senhor, né? A gente não pode se conformar com esse mundo, por isso a nossa fé e a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu não sei o que você tem olhado e falado, Senhor, até quando esse mal vai estar sobre mim? Até quando essa injustiça na minha vida? Até quando, Senhor? Olha, mas permaneça fiel e atento à voz do Senhor. Permaneça fiel e atento ao que o Senhor vai dizer. Aí no capítulo 3 de Abacuque, diz assim, no verso 1 em diante, a oração de Abacuque sobre em forma de canto. Então ele cantou, né? Ele orou cantando ao Senhor. Ouve, ó Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele falou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele dizendo ali, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, né? Aviva a tua obra no meio dos anos. Isto é, aviva a nossa esperança em ti no meio do tempo, né? Eu não sei quanto tempo determinado, não sei quando vai acontecer, mas reanima a nossa força, transforma, Senhor, aquilo que é tristeza em nós em alegria. Traga esperança para o teu povo, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Ele começou então a clamar pela misericórdia. Aí ele disse no verso 3, Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Esse é o Deus que nós cremos e confiamos. É um Deus onde nós clamamos por ele, confiando. Vai se encher a terra, né, de louvor, de glória do Pai poderoso e santo. Nós temos que estar guardados nessa glória, nesse poder. Abacuque então ali continuou, né, clamando, pedindo ao Senhor. Abacuque ali, ele sabia que o povo de Deus havia pecado e consequentemente seria submetido ali a uma punição, né, era a consequência desse pecado. Ia vir a punição, mas ele também estava pedindo para Deus ter misericórdia do povo. Ele estava clamando para Deus ter misericórdia do povo, né? Então esse é o Deus. E ele diz ali, né, que ele, no verso 17, diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produza um mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que o profeta estava dizendo com isso? Ele dizendo, Senhor, independente do que o Senhor vai fazer, independente do que o Senhor vai fazer aqui, eu prefiro confiar no Senhor. A justiça do Senhor vai vir, mas eu permaneço fiel. Mesmo que falte o alimento, mesmo que eu esteja no meio de um povo iníquo, eu vou permanecer fiel no Senhor. Eu te adorarei. E ele diz ali, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Então ele dizendo ali, independente, a minha alma vai se alegrar no Senhor, independente da circunstância, independente do que vai acontecer. Ainda, né, que falte, ainda por mais que eu veja injustiça, todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque eu creio que esse é o Deus que dá livramento para quem permanece fiel.
Era isso que Abacuque estava dizendo. Ele clamou a Deus, perguntando por que de tanta injustiça. Ele indagou o Senhor porque Deus iria permitir o injusto botar a mão em um povo injusto, mas que era dele, né? E não o próprio Deus fazer a justiça. Porque às vezes o Senhor usa esses métodos. E ele clamou também para que Deus viesse ter misericórdia. E ele ouviu também e entendeu que aquele que permanecesse fiel ao Senhor, independente da situação, o Senhor iria guardá-los. E então ele disse, né, para Deus também avivar a obra dele no meio dos anos. Isso, avivar a fé do povo ao decorrer dos anos, independente da iniquidade. E ele então afirmou em oração, dizendo que ainda que a figueira ali não floresça, ainda que as coisas não deem certo, ainda que os olhos dele não visse ali a justiça do Senhor, ele todavia ia se alegrar no Senhor, todavia ele ia permanecer fiel ao Senhor, né? E ele disse ali que Deus é a força dele e iria fazer os pés deles como a das servas. Isso é, o Senhor que vai nos fazer chegar ao destino certo. É Deus quem vai nos guardar e vai nos induzir, mostrar o caminho correto a seguir, amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, independente se a tua oração não foi respondida no momento, assim como a oração de Abacuque chegou até o Senhor. Creia, as suas orações têm chegado até o Pai. E no momento certo, já tem um tempo determinado para esse mal que está agindo na tua vida, na tua casa, no nosso meio, para se acabar. Independente do que está acontecendo, o Senhor, ele disse a Abacuque que num tempo determinado, né, já estava determinado para ele, o tempo em que ele iria permitir o povo sofrer a punição, onde ele ia aniquilar todo o mal. Isso é o que o Senhor está garantindo para mim, para a tua vida, que nós venhamos continuar a ser fiel, porque vale a pena. E em um tempo determinado por Deus, né, todo esse mal já vai cair por terra. Permanece fiel, é Ele quem te guarda em todos os momentos da tua vida, amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.